Olá, amigos, vamos iniciar mais uma transmissão, sexta-feira. Agora eu já estou de volta a Curitiba, tá frio aqui na capital da Lava Jato, na capital da República de Curitiba, tão temida pelo Luiz Inácio. Eu só estou acertando o meu computador. Se o som tá ok para vocês, me dê esse feedback, que se não tiver, eu ajeito aqui para que vocês ouçam melhor. Eu quero hoje fazer uma abordagem um pouco diferente, tá? Muitos fatos estão surgindo durante o dia, muita coisa acontecendo ainda, então fica muito difícil da gente comentar notícia por notícia. Então eu não vou ousar fazer isso, tá? Ponto por ponto, fulano levou dinheiro, não levou dinheiro, eu não vou por esse caminho. Eu quero que vocês entendam a estrutura da situação política, econômica, qual era o papel desses atores e por que que um Joesley da vida, aliás, que nome horroroso, né? Se tiver alguém chamado Joesley aí, me arrume um apelido para você, porque o nome já era feio e agora então virou nome de vagabundo. Tome cuidado com isso. O sujeito tinha que brigar com a mãe dele, já falei isso ontem. Toda vez que eu ouço ou leio Joesley, eu fico bastante irritado. Até porque hoje ele representa tudo isso aí que a gente está vendo. Bom, agradecendo a vocês que estão chegando, meu amigo Pedro, Ed Beltrão está aqui de novo, do Instituto Mises Brasil, que eu recomendo sempre que vocês acessem. Quero agradecer também já de antemão a todos que estão compartilhando este vídeo. Peço que compartilhem, porque o que vai ser tratado aqui hoje é bastante importante e bastante esclarecedor, tá? Então ajude a levar a informação para os seus amigos. Agradeço já, agradeço também as páginas que sempre compartilham, como Direita Curitiba, República de Curitiba, MBL, enfim, todos os parceiros aí. Me perdoe se eu estou deixando algum de fora, mas depois eu lembro e vou fazer essa correção. Bom, como eu disse que quero ampliar, minha bateria está acabando, eu estou com um problema no carregador, gente. Talvez eu não consiga fazer a transmissão do jeito que deve, tá? Bom, voltando. Por que a JBS deu tanto dinheiro, hein? Vocês viram o noticiário informando que 1.800 políticos foram beneficiados com dinheiro da JBL. 1.850 políticos foram beneficiados com isso. Por que tanta grana? Vamos compreender, vamos voltar lá atrás no início do petismo. Quando o PT assumiu o poder, eles tinham um discurso radical, anti-empresário, uma série de coisas. Aí, para ganhar as eleições de 2002, eles fizeram a Carta ao Povo Brasileiro, que para dizer para os empresários, olha, aquele ferro que a gente prometeu que ia colocar em vocês, nós não vamos fazer. Eles desmentiram tudo que falavam que fariam. Então, ali eles começaram um diálogo com os empresários e depois no poder trouxeram para dentro. Por que isso? Porque os comunistas do PT, e qualquer comunista que entenda realmente do esquema de poder, ele não vai matar o empresariado, ele precisa que alguém financie tanto a economia propriamente dita, com atividades, mas também o seu próprio sistema político, o seu próprio sistema de poder, que é absolutamente complexo. Então, o PT passou a utilizar o BNDES com dinheiro abaixo, com o custo do dinheiro abaixo do custo de mercado, para atrair o empresariado. Então o BNDES captava dinheiro com as emissões de título do governo, por exemplo, a 12%, taxa Selic que vocês veem aí, e emprestava para os caras a 4, a 6, a 2, ou às vezes até com carência de 2 e 3 anos, enfim, naquelas condições em que o dinheiro não existia no mercado. Então o empresariado ia até o PT. Então a partir desta ponte o PT traçou o ponto 2 da estratégia. Eu vou fomentar a criação de grandes grupos que ficarão dependentes da minha rede de financiamento, que é o BNDES, e assim esses grandes grupos serão utilizados por mim, PT, para financiar tudo o que eu quero. Então,
a economia seria reduzida a pequenos players, a um número reduzido de players, mas players muito grandes, que seriam extensões do Estado petista para comandar todo o sistema político e jamais perder o poder. Esse é um dado que tem que ser considerado nesse raciocínio que eu estou traçando. O PT foi desenhado para jamais deixar o poder. Entendam isso, ok? Daí, como ele jamais vai deixar o poder, ele cria essa rede empresarial que vai corromper todas as outras forças políticas e trazê-las para fazer parte, conscientes ou não, do esquema de poder petista. É por isso que o BNDES passou a financiar fusões de empresas brasileiras que não interessavam em nada ao público consumidor. Uma que não apareceu ainda em escândalo, mas eu não vou me surpreender se aparecer, é a Brasil Foods, que foi da fusão da Sadia com a Perdigão. Vocês lembram disso? Foi lá no primeiro governo petista. Por que o BNDES pegaria dinheiro subsidiado, a custo baixo, né? Pegaria seu dinheiro, que também capitaliza o banco através de dinheiro de impostos, ou emissão de títulos, para fazer a fusão de duas empresas que concorriam e que até então buscavam para te oferecer um produto de melhor qualidade por um preço menor, que era a Sadia e a Perdigão. Qual o sentido do governo fazer a fusão dessas duas e eliminar um player do mercado? Se ele estivesse pensando no consumidor, no brasileiro, ele faria de tudo, inclusive para impedir essa fusão. Mas não, ele fez o contrário. Ele financiou essa fusão. Por quê? Era parte da estratégia de reduzir toda a economia brasileira a uns poucos players controlados. Aquele foi o primeiro caso. Depois teve o caso Pão de Açúcar Casas Bahia, onde o governo também ia injetar dinheiro. Lembrem disso, pesquisem na internet, vai ter bastante coisa a respeito disso. E em seguida, o caso maior, para a gente resumir, porque eu estou ficando sem bateria, você tem a política aplicada, essa mesma estratégia aplicada à JBS. Há também o Eike Batista, que eu não posso deixar de citar e tal. Mas vamos lá. Essa estratégia foi aplicada à JBS, que em 2006 faturava cerca de 6 bilhões. Era um grupo grande, claro, já, mas com o dinheiro injetado pelo governo do PT, esse grupo passa a faturar 160. Na ordem de 160. Fica gigantesco, ele passa a adquirir quase que todas as unidades de frigorífico, as unidades de abate, né, no Brasil inteiro, ou seja, ele toma o controle desse mercado e depois ele passa a atuar em outros mercados também com dinheiro do BNDES, dinheiro seu que o PT emprestava. Então, assim como os sindicatos foram utilizados para isso lá atrás, desde Getúlio, para ser uma extensão do Estado, o PT estava aplicando isso aos empresários, aos atores econômicos, fazendo deles extensões do poder petista. Por isso que o PT mandava e o seu Joesley emprestava, dava dinheiro para candidato. Isso é tão verdade que o próprio Joesley confessa que quando a situação saiu do controle do PT e o impeachment da Dilma passou a ser uma realidade, ele foi convocado para ir a Brasília e comprar deputados. Veja o papel dele. O papel era comprar deputados para manter o esquema de poder do PT, para manter o poder do PT, o PT no poder. Me desculpe. Está muito claro isso, vocês estão conseguindo, eu estou conseguindo ser claro, às vezes pode ser um tanto complexo explicar todo esse desenho, mas é isso. O empresariado estava sendo reduzido ao financiador, o papel de financiador do esquema político do PT. Por isso que, em todos os casos onde há ameaça, onde não há, o PT tinha que amarrar todo o jogo. O Joesley Batista abria a sua porta, abria o seu cofre e injetava dinheiro. Porque não era uma situação de mercado, onde ele não estava preocupado com isso. Porque se precisasse, recorreria ao caixa público, que é o caixa do BNDES, o dinheiro que é tirado do seu bolso. Entendam? Uma empresa que disputaria mercado de verdade, buscando menor preço por melhor qualidade,
que tivesse que contrair empréstimos pagando juros de mercado, jamais atuaria nesse esquema, porque isso implicaria em custo maior para ela, para os seus produtos. Ela não conseguiria concorrer fazendo uma conta corrente de 150 milhões de reais para Dilma e para o Lula. Ela não conseguiria concorrer dando dinheiro para 1.850 políticos, desde vereadorzinho de cidade do interior a governador de estado. Não tem sentido, notem, do ponto de vista de mercado, ela já não ganharia mais, a JBS já tinha os frigoríficos, mas ela estava exercendo o seu papel, que era o papel de comprar todas as forças para manter o status quo daquele desenho, o status do desenho de poder do PT. Ah, mas o Aécio também pegou. O Aécio era um dado nesse jogo todo. Né? A empresa passa também a criar pontes próprias com outras forças, para caso dê errado, ela ter canais com um outro grupo de poder que tinha possibilidade de assumir o governo no lugar do PT. É o monstro tentando... O PT criou o monstro, aí o monstro começa a tentar sobreviver no seu próprio meio também. É instintivo do bicho, se é que vocês me entendem. Tá? Por isso que políticos antipetistas também podem ter recebido dinheiro. A maioria não tem a menor noção deste papel que a JBS, o Odebrecht e tudo mais exercia no projeto de poder do PT. Simplesmente era alguém que estava dando dinheiro, eles iam lá e pegavam, porque precisava pagar a campanha, sei lá, alguns são safados mesmo para ficar rico, enfim. Mas o picareta Joesley, o vagabundo Joesley, a vagabunda empresa Friboi, exercia esse papel que foi o papel central, principal neste jogo de financiamento do poder petista. A JBS era o eixo até então. Ele poderia, outra empresa, ser utilizada no lugar dela. É que ela, por alguma razão que eu ainda não conheço, estava, talvez pelo tamanho de faturamento mesmo, né, facilidade de movimentar dinheiro, era que estava exercendo naquele momento. Mas ela poderia ser substituída ou complementada, porque era complementada na verdade, trabalhou-se em paralelo, com as empreiteiras, com o grupo X, do seu Ike Batista, não importa. Não importa se era a empresa A, B ou C, mas o que importa é que a estrutura estava montada. Há várias descrições sobre o cenário econômico brasileiro, que descreveu o capitalismo de laços, né, o capitalismo de compadrio, que você tem que ter o amigo do rei. Isso foi uma tradição nossa, porque o Estado ele é altamente interventor no Brasil e o empresariado precisa ter pontos com o governo. Mas esse esquema do Estado, daí financiar os grupos, amarrá-los por meio de financiamentos e subsídios e fazer deles a extensão do seu poder, não, isso é petista. Isso é um jeito do PT fez para se perpetuar no poder. Essa era a estratégia. Então, façam esse estudo de vocês sobre esses casos que eu acabei de citar, sobre as fusões do PT, e aí tudo que eu estou falando, tentando explicar para vocês, vai fazer muito mais sentido, vai ficar muito claro. Eu estou aqui dando pílulas para vocês dentro do possível, até onde eu alcanço, dando os meios podem me oferecer, mas vocês têm que buscar isso também e ajudar a disseminar, ajudar as pessoas a compreender toda essa situação. Deixa eu falar um pouco do Temer, porque logo a minha bateria vai acabar e eu não falei disso. As gravações foram aquém do esperado. Isso acho que todo mundo concorda. Eu falei rapidamente disso ontem. A Globo fez um estardalhaço danado, o seu Lauro Jardim fez um estardalhaço danado, contaminou a imprensa inteira e quando mostraram o áudio não era aquilo tudo. O que não quer dizer que não é grave, é muito grave. A fragilidade, o não espetáculo dos áudios apresentados, eles não melhoram a situação do Michel Temer. Eu entendo que a situação do Michel Temer é extremamente grave, frágil ainda, porque, veja, você tem o principal assessor do presidente, Rodrigo Rocha Loures, eu até o conheci, que ele é de Curitiba.
A família dele é dona da Nutrilatina, uma empresa muito grande. Eles eram atuantes na Federação da Indústria local e tal. O Rodrigo Rocha Loures foi filmado, flagrado, pegando uma mala de 500 mil reais. Em qualquer lugar do mundo, quando o principal assessor do presidente é flagrado pegando uma mala de 500 mil reais e que a investigação aponta que era para o presidente cai. Acaba o governo. Não é? Mas o nosso eixo referencial de escândalo, ele está tão deslocado que todo mundo achou pouco isso aí, está falando que o Temer foi vítima de uma armação. Ele até foi. A gravação é uma armação e muito grave. O sujeito vai lá gravar o presidente no palácio oficial. É horroroso isso. Aliás, os serviços de segurança, que vergonha, hein? A BIM, segurança institucional, não existem, não. Tem que ser todo mundo demitido. Os que têm responsabilidade direta na segurança do presidente. Horroroso o trabalho de vocês. Mas voltando. A não espetacularização, o não espetáculo fornecido pelas gravações não amenizam a situação do Michel Temer. Vamos ser racionais em cada fato mostrado. Supostamente propina de faturamento de uma usina, os 500 mil do Rocha Loures, para mim isso basta. Eu lamento que tudo isso tenha ocorrido, que eles tenham praticado, que eles tenham operado essas coisas, porque a gente tinha construído um avanço muito legal na reforma trabalhista, muito mesmo, com o fim do imposto sindical, por exemplo, e outras coisas mais, mas vocês sabem o quanto eu lutei especialmente por isso, que isso provocaria uma mudança estrutural realmente muito importante para o Brasil e agora vai parar no Senado. Eu acho que o trabalho agora, na semana que vem em Brasília, é fazer a reforma trabalhista andar independente do escândalo. Enquanto o Michel Temer estiver na cadeira, isso tem que ser aprovado, ele assina lá feito um zumbi mesmo, se cair depois caiu, mas o Brasil não pode parar por isso, ou tem que parar o menos possível por isso. O pessoal que acompanha o mercado está assustado porque são investimentos que estão sendo paralisados. O meu amigo Paulo Figueiredo mesmo acabou de fazer um relato de sua página no Facebook, o negócio que ele estava trabalhando está congelado por conta da situação política, que é muito grave. Então a gente tem que procurar fazer o Brasil andar, nem que seja a passo de tartaruga, porque andar no passo de tartaruga é melhor do que ficar parado, enquanto essa situação toda se resolve. Então que fique claro a minha posição quanto a isso. Achei uma porcaria jornalística o trabalho que a Rede Globo e o seu Laro Jardim fizeram, tá? Mas que isso não torna menos grave os fatos que foram demonstrados ali pela investigação inteira, especialmente o caso do Rocha Loures, o homem da mala do Temer, ficou muito ruim para isso, e então eu acredito que o presidente Michel Temer não tem condições de manter-se na presidência da República. Fique bem claro, essa é a minha posição. Tá? Quanto tempo isso vai levar, eu não sei, talvez ele seja cassado no TSE. No processo de impeachment não há chance de prosperar. Tá? Que fique claro que não há tempo, não é viável o processo de impeachment do Michel Temer. Enfim, nós temos que, repetindo pela enésima vez, a saída para isso está na Constituição, não está em nada de intervenção militar. É constitucional e a vida vai ser tocada logo em seguida. Então, voltando ao ponto inicial desta transmissão, para reforçar tudo o que foi feito, o papel da JBS, assim como o de outras empresas, eu citei a JBS porque é o do escândalo do momento, para ficar mais claro, era ser uma extensão, o braço financeiro do esquema de poder do PT. Daí os escândalos serem desta magnitude. E mais coisas serão reveladas certamente. Eu procurei fazer aqui uma análise por cima, ou melhor, acima do noticiário, porque o noticiário ele pormenoriza, ele fulaniza. É esse aqui, esse acolá e tal. Eu estou explicando por que aconteceu tudo isso. Esse aqui, esse acolá. Ok? PT, via BNDES, financiava com dinheiro barato, trazia os empresários, fazia fusões ou criando empresas grandes, reduzindo
a economia a pequenos players controlados por ele, PT, e esses players acabavam dominando o jogo político via dinheiro, corrompendo a todo mundo, escolhendo quem ia se eleger e quem não se elegeria, dando dinheiro para que as suas campanhas fossem viáveis. E aí o Brasil ia chegar, com mais um pouco tempo de PT, a conclusão é essa: o Brasil seria um simulacro de democracia, um teatro eleitoral apenas para enganar o pobre brasileiro que pensava estar escolhendo. Eles não estariam escolhendo nada, porque campanha custa muito dinheiro, com o dinheiro todo na mão deles, eles iam selecionar já quem seriam os candidatos. Então você ia fazer uma escolha dentro de uma banda já pré-escolhida pelo PT. Entenderam por que eu usei o título que a JBS foi construída para matar o Brasil? Foi por isso. Porque num sistema onde não podemos escolher quem nos representa e quem vai exercer políticas e quem vai executar o dinheiro arrecadado de impostos, é um país morto, é um país de liberdade inexistente. Eu vou encerrar por aqui, porque a bateria está acabando, não quero deixar vocês no escuro, e agradeço muito, peço que compartilhem esse vídeo, mesmo assim que ele se encerrar, porque o conteúdo dele acho que é bem importante. E a gente vai voltar a conversar sobre isso ou sobre outras coisas no decorrer do fim de semana ou da semana seguinte, ok? Obrigado mesmo, muito importante a audiência de vocês, um grande sucesso, mais de 2.000 pessoas acompanhando, isso me estimula muito a continuar fazendo, a estudar mais e a procurar esclarecer vocês e exercer o meu papel. E apesar de tudo, gente, não vamos desistir do nosso país. Esse país é a nossa cruz, é o nosso karma. Então nós vamos carregar, vamos construir um caminho de prosperidade para ele, vamos conduzi-lo nesse caminho. Valeu? Obrigado mesmo e um bom fim de semana a todos.